Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lidnery Lima de Oliveira e eu vim apresentar o artigo Análise Comportamental dos Indicadores Econômicos e Financeiros das Instituições Financeiras. E este artigo ele tem como autores Lidnery Lima de Oliveira, sou eu, Adria Taylor, Anne Isabelle e Kaline de Passe. E hoje sabemos que hoje em dia o setor bancário brasileiro sofreu forte reestruturação nos anos 90, a partir de diversas mudanças macroeconômicas, principalmente a implantação do Plano Real. E segundo Martins, 2007, as instituições financeiras elas são entidades públicas ou privadas que exercem funções e prestam serviços essenciais à sociedade. Então, são organizações que realizam a intermediação financeira e captam recursos dos superavitários e passam para os deficitários. Este artigo, ele tem como problema de pesquisa o seguinte questionamento: como se comportam os indicadores econômicos e financeiros das instituições financeiras bancárias, públicas, privadas e das cooperativas de crédito do Brasil no período de 2016 a 2018? O objetivo geral desta pesquisa é analisar o comportamento dos indicadores econômicos e financeiros das instituições financeiras bancárias públicas, privadas e das cooperativas de crédito no período de 2016 a 2018. Este estudo, ele justifica-se pela relevância econômica do setor, pois permite o conhecimento dos índices e grau de eficiência no mercado, além de realizar o comparativo dos resultados entre essas instituições. E o referencial teórico, ele nos traz que o Sistema Financeiro Nacional, ele é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores e tomadores de recursos. Então, nós temos também aí uma importante lei na questão das instituições financeiras, a Lei da Reforma Bancária, a 4595, de 31 de dezembro de 1964, ela regulamenta e estrutura o Sistema Financeiro Nacional, este sendo constituído pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e por todas as instituições financeiras públicas e privadas, né, incluindo as cooperativas de crédito. Os indicadores econômicos e financeiros que serão estudados, né, analisados nesse artigo, eles serão os indicadores de liquidez e solvência, como citar um dos indicadores mais importantes seria liquidez imediata e encaixe voluntário, que será melhor analisado, capital e risco, como independência financeira e o índice leverage, e rentabilidade e lucratividade, podemos destacar também o retorno sobre o ativo e o retorno sobre o PL. Quanto aos aspectos metodológicos, tem-se uma pesquisa com característica descritiva e qualitativa. A amostra ela é composta por 6 companhias do Sistema Financeiro Nacional, sendo 2 públicas, Banco do Brasil e Banco do Nordeste, 2 privadas, Itaú e Bradesco, e 2 cooperativas de crédito, Sicob e Sicredi. E os dados eles foram coletados a partir do balanço patrimonial e as demonstrações de resultado de exercício consolidados no período de 2016 a 2018. Os dados eles foram analisados a partir de indicadores econômicos e financeiros, a partir do modelo proposto por Assaf Neto 2012, que são eles liquidez e solvência, capital e risco, e rentabilidade e lucratividade. Os dados, eles foram analisados de forma descritiva. Então, partindo para a descrição e análise dos resultados, alguns dos indicadores sobre a liquidez e solvência estudados foram liquidez imediata e encaixe voluntário. Então, o indicador de liquidez imediata, ele busca analisar a disponibilidade da instituição financeira frente às suas obrigações. Nesse índice, podemos destacar o Banco do Nordeste, foi a instituição que obteve o maior indicador, os maiores índices acima de 20, e
as cooperativas de crédito, elas tiveram os menores índices nessa análise, quando realizado comparativo entre as instituições. Sobre o indicador de encaixe voluntário, esse indicador, ele busca analisar quanto a instituição tem de disponibilidade frente aos eventuais resgates de depósito à vista pelos clientes. Então, com o estudo desse indicador, é possível identificar qual a relação dos depósitos à vista sobre a disponibilidade. Para cada R$1 de depósito à vista, quanto a empresa tem de disponibilidade para cobrir. E aí, nesse indicador, todas as instituições analisadas, elas tiveram índices inferiores a 1, o que demonstra que elas têm baixa disponibilidade frente aos depósitos à vista, né, para cobrir eventuais resgates desses depósitos. Com relação à análise de capital e risco, destacamos aí 2 indicadores importantes. A independência financeira. A independência financeira, ela relaciona o patrimônio líquido sobre o ativo. Então, demonstra o quanto a organização ela utiliza de capital próprio para compor o ativo. E nesse caso, temos que todas as instituições analisadas, elas tiveram índices inferiores a 1, mas temos aí um destaque para as cooperativas de crédito. No comparativo, em geral, conseguiram os melhores índices. Com relação ao índice leverage, e voltando para a independência financeira, esse índice, quanto maior, melhor, porque representa uma melhor independência financeira da organização frente ao capital de terceiros. Com relação ao índice leverage, esse índice, quanto menor, melhor. E aí, esse índice, ele relaciona quantas vezes, por conta dele, é possível identificar quantas vezes o ativo ele é superior ao patrimônio líquido. Então, esse índice, quanto melhor, melhor. Quanto menor, melhor. E aí, na análise, podemos identificar o destaque ficou para as cooperativas de crédito, que obtiveram os menores índices na análise, e as instituições bancárias, elas obtiveram os maiores índices aí no comparativo. Falando um pouquinho sobre a análise da rentabilidade e lucratividade. Temos 2 importantes índices, que é o retorno sobre o PL e o retorno sobre o ativo. Então, o retorno sobre o PL, ele busca analisar o quanto de lucro que será dividido para os acionistas e quanto esse lucro representa sobre o PL. Lembrando que esse índice, quanto maior, melhor, na nossa análise podemos identificar que o Banco do Brasil, ele obteve os piores índices em todos os anos, tiveram os menores índices, e com relação ao retorno sobre o ativo, ele busca identificar o quanto o ativo é eficiente na geração de lucro, né? E o quanto essa lucratividade ela representa sobre o ativo. Esse índice também, quanto maior, melhor. Aí, nesse caso, o destaque novamente foi para o Banco do Brasil, que obteve os piores índices nessa análise, né, quando comparado às outras instituições financeiras analisadas. E, por fim, concluímos, ao final desse estudo, as entidades, elas apresentam um favorável índice de liquidez no período estudado, pouco crescimento do capital de giro próprio, então elas utilizam mais, né, o capital de terceiros, redução dos custos médios de captação no mercado, redução da receita de intermediação acompanhada do aumento das despesas operacionais e, para estudos futuros, sugere-se uma análise mais aprofundada dos balanços de outras instituições financeiras, utilizando outros períodos para que possa
se constituir, desta forma, novos estudos. E fazemos aí algumas, as principais referências que serviram de base para a construção deste estudo. E obrigado a todos pela atenção e um bom evento. Obrigada.